Bem, meus amigos, minhas amigas, então, boa noite para todos, mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe nessa noite de reflexões, que o nosso coração esteja aqui receptivo às sementes de vida eterna que o Evangelho sempre nos propicia, todas as vezes que a ele nos voltamos, com sinceridade no esforço de aprender e de nos aperfeiçoar. E para tanto, vamos recorrer então às lições imortais de Jesus, as historinhas conhecidas como parábolas, que de historinhas nada tem, porque em verdade são resumos, são sínteses sublimes da sabedoria multimilenária de um espírito já puro, nosso mestre Jesus, que sintetizou essa sabedoria na forma dessas reflexões, dessas metáforas, que cabe a nós hoje, especialmente com o auxílio do Espiritismo, buscarmos decodificar, alcançar o espírito dessas parábolas, de modo que isso venha fazer sentido, encontre concretude e realização em nossas próprias vidas. E é, portanto, uma parábola que nós vamos trazer aqui hoje para a nossa reflexão, dessas parábolas que não são assim as mais conhecidas. Algumas são muito conhecidas, muito citadas nas palestras, nos estudos, em livros de comentários, né? Se a gente pensa numa parábola do semeador ou na parábola da semente, se nós pensamos na parábola do trigo, do joio, a parábola do bom samaritano, são todas parábolas muito conhecidas e, claro, muito ricas. Mas é importante também busquemos estudar aquelas que geralmente são relegadas a um segundo plano, porque apresentam dificuldades maiores inicialmente no quesito da interpretação. Parábolas que não puderam, por exemplo, ser tratadas por Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo escopo da obra, pelo tempo que ele tinha, ele não pôde tratar todas as lições de Jesus que estão lá em O Evangelho, no Novo Testamento. Mas o Espiritismo nos muniu com recursos, ou como diria o próprio Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, com chaves fundamentais para que possamos ir lá ao texto do Evangelho, de moto próprio, para ali então abrirmos as portas e as janelas do entendimento, alcançando o ouro do Espírito, que é em verdade o que o Evangelho nos oferta. Não há nada de maior valor já apresentado a este mundo. Não há nada mais valioso do que as lições de Jesus para o espírito em trânsito por este mundo. E o Espiritismo, portanto, nos permite acessar esse tesouro. Como naquela outra parábola, bem curtinha, a parábola do tesouro escondido, que o indivíduo vai cavando no campo e encontra ali um tesouro escondido, em verdade é uma boa representação do que é o Evangelho. A princípio, quem olhasse para o campo do Evangelho não veria o tesouro, porque ele está reservado àqueles que se dispuserem a cavar, a lutar pelo conhecimento, a ir atrás dele para que se façam então dignos desse conhecimento que lhes é revelado. E essa parábola encontra-se então no Evangelho de Lucas, capítulo 16, logo no início do capítulo. A gente vai encontrar ela, a depender da tradução, com diferentes nomes, talvez o nome mais conhecido para ela seja a parábola do mordomo infiel. Também vamos encontrar a parábola do administrador infiel. E eu reli essa parábola há alguns dias e me vi ali de repente impressionado. É interessante isso, né? No que diz respeito ao estudo do Evangelho, às vezes a gente passa por uma lição tantas vezes ao longo da vida, ao longo de um ano, ao longo de nossos estudos, e sempre vamos incrementando uma outra coisa, uma nova perspectiva complementar às que tínhamos antes acerca daquele trecho. Mas existem momentos na nossa vida ou determinadas circunstâncias em que a parábola parece produzir uma pérola um pouco mais especial, como que um insight, assim, uma nova visão que nos faz reforçar ainda mais em nós a seguinte compreensão: como o mestre era e é infinitamente sábio. Como ele conseguiu deixar-nos, por meio dessas histórias aparentemente singelas, tanta sabedoria espiritual, à medida que vamos galgando os degraus do entendimento. Essa parábola, ela tem certos desafios, por isso talvez é menos comentada.
E são justamente esses desafios que, às vezes, nos produzem essas pérolas de entendimento que nos são muito úteis. Então, eu vou ler aqui, ou ler alguns trechos dela e trazer uma certa síntese, para que então possamos passar ao ponto que nós gostaríamos de destacar na interpretação, no entendimento da parábola. Havia um certo homem, diz Jesus, rico, que possuía um mordomo ou um administrador. Administrava ele os bens desse homem, as suas terras, as suas posses. No entanto, surgem boatos de que aquele mordomo não estava sendo assim tão justo ou tão fiel na administração desses bens. Por isso o título que é dado à parábola, parábola do mordomo infiel. O senhor, então, daqueles bens, daquelas terras, daquelas posses, o convoca a prestar contas, dizendo a ele: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. Só essa frase já despertaria para todos nós uma reflexão imprescindível. Especialmente a partir da visão de mundo ou da vida que o Espiritismo nos dá, entendemos que, em verdade, dos bens da terra, dos bens deste mundo, não possuímos absolutamente nada. Estamos nesta condição de simples ou de meros mordomos, administradores. E assim como esse administrador que vinha sendo infiel, ou seja, que vinha mal utilizando esses bens, utilizando-os, por exemplo, apenas para fins de interesse pessoal, para fins de orgulho ou de egoísmo, assim como ele foi chamado a prestar contas, em verdade todos nós o seremos. Durante a encarnação já existem os momentos de aferição, mas especialmente no retorno à vida espiritual, dizem-nos todos os espíritos que de lá trouxeram as suas contribuições, as suas mensagens. O retorno à vida espiritual é um contato, é um encontro com a verdade, em que o espírito é chamado a prestar contas, não propriamente perante Deus, mas perante Deus em si, ou seja, a sua consciência, prestar contas de tudo aquilo que recebeu. Porque até mesmo o corpo físico de que nos servimos não nos pertence. Se de fato fosse nosso, posse nossa, não seria possível perder. A verdadeira propriedade, nos ensina o Espiritismo, é somente aquela que ninguém nos poderá tomar. Ou, nas palavras de Jesus, que nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão nos poderão tomar. Tudo aquilo, portanto, que podemos perder, não é nosso. Está sob a nossa tutela. A começar pelo corpo. A saúde do corpo. A começar pelas propriedades materiais que detemos. Pelas circunstâncias atuais da nossa existência. Tudo concessão do alto. Do que precisaremos prestar contas. Então, só essa frase em si já despertaria, ou deveria despertar em nós, profundas reflexões. Porque uma coisa que é marcante na experiência física é a impermanência e a incerteza que temos de quando de fato haveremos de voltar. Agora estamos aqui, amanhã poderemos não estar mais. Meditemos conosco, estamos prontos a prestar contas? Se hoje fôssemos chamados a prestar contas, como estaríamos? Tranquilos? Serenos? Ou hesitantes? Temerosos? Faz-me recordar aquela historinha atribuída a Francisco de Assis, quando um dos monges, um dos freis, que o acompanhava ali cuidar dos seus jardins, volta-se para ele e pergunta: pai, eles o chamavam de pai, né? Pai seráfico e alguns outros títulos. Pai, o que você faria se soubesse agora, neste momento, que morreria amanhã? Francisco pensa por alguns instantes, medita e responde então: nada. Seguiria aqui a cuidar de minhas flores. Pode parecer uma resposta muito simples. No entanto, muitas das vezes, se não em todas elas, é na simplicidade que mora a verdadeira sabedoria. Para que um espírito, em sabendo da morte de véspera, permaneça com tal tranquilidade, só mesmo estando muito sereno dentro de si, no que diz respeito às contas a prestar. Porque não estivesse nessa tal ou nessa condição de serenidade,
desesperaria-se, correria atrás de resolver um monte de coisas, porque ainda muito apegado, porque ainda muito marcado por certos incômodos conscienciais. No entanto, aquela serenidade dele demonstra essa prontidão para o chamado do Senhor das terras, do Senhor do mundo, que é Deus. Bom, seguindo então aqui na parábola, o mordomo então, depois de ter sido chamado, né, ter sido chamado ao Senhor a prestar contas, a analisar melhor como vinha sendo a sua postura, ele diz para consigo: que farei, pois que o meu Senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Então é muito interessante essa apresentação que Jesus faz do estado interno desse indivíduo. Mostra-nos um indivíduo assim muito humano. Você vê que as reflexões dele, os interesses dele não são assim os mais nobres. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Você vê que não é um espírito assim sublimado. É um espírito humano, imperfeito, que de repente se vê passando por um certo despertar consciencial. E foi justamente aqui, mais precisamente nesse versículo, que tivemos esse novo insight, digamos assim, uma nova percepção sobre essa parábola, porque ficávamos a pensar: por que Jesus conta uma parábola em que o personagem, um dos personagens principais aqui, não é bem um modelo de virtude? Né? É um espírito humano que revela que interesses assim ainda não tão nobres, mas que começa a fazer algo de bom, ainda que pelas vias não as mais diretas, as mais nobres, mas ele começa a fazer algo de bom, como veremos aqui na sequência da parábola. Por que de Jesus ter contado assim uma parábola nesses termos? E aí, como que diante dos nossos olhos surge a resposta, né? Aquilo que era o óbvio, que sempre esteve ali e tínhamos talvez dificuldade em enxergar. Porque essa é a condição da imensa maioria, da esmagadora maioria das criaturas que despertam para a necessidade do bem. Ao despertarem para a necessidade do bem, não são perfeitas. Estão longe da perfeição. Estão longe de um interesse verdadeiramente nobre pelo bem. Ou estão longe do desinteresse. São criaturas humanas, com imperfeições, com falhas, mas que despertaram para a necessidade de que é preciso fazer o bem mesmo assim. Mesmo que não sejamos ainda um modelo de virtude, um modelo de bondade, é preciso criar relações com o bem, mesmo nesse estado, para que justamente por meio disso possamos ir nos aperfeiçoando. Jesus revela, portanto, algo que é óbvio, mas que muitas vezes nos esquecemos. Ninguém passa da imperfeição à perfeição de um salto. Todo aquele que vai começar a jornada do Evangelho a começará imperfeito, profundamente imperfeito, porque não veio o Senhor chamar aqueles que já estão aperfeiçoados. Como tantas vezes foi questionado pelos ditos fariseus, escribas, que se julgavam modelos de virtude, mas que muitas vezes ficavam numa bondade assim mais utópica, mais sonhadora do que propriamente real ou concreta. Eles indagavam muitas vezes Jesus o porquê da proximidade com os publicanos, com os pecadores, com aqueles que muito se desviaram. E Jesus então costumava responder: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Agora, qual a melhor condição? O enfermo, arrependido, cheio de imperfeições, mas que começa a operar no bem? Ou aquele que é, entre aspas, um modelo de virtude, com muito conhecimento espiritual, muita sabedoria, mas que vive apenas a condenar e a projetar um bem que ele nunca concretiza? Um bem apenas no plano do sonho, do ideal, que não vira o bem que alcança os corações de fato. Então veja, o contraponto que muitas vezes Jesus vai fazer no Evangelho. A parábola, por exemplo, do filho pródigo trata desses dois arquétipos. Quem é o filho mais velho? O mais experiente, aquele que convivia mais tempo com o pai, aquele que contava com a confiança do pai, senão os escribas e os fariseus, os doutores da lei, os doutos no entendimento da lei divina.
Quem é o filho mais novo da parábola, senão aqueles que muito se desviaram, se perderam, publicanos, pecadores, meretrizes? O filho mais novo, no entanto, volta após o arrependimento e entra primeiro na casa, quando da festa que é dada pelo pai. O filho mais velho hesita em entrar na casa. Por isso a conclusão de Jesus na parábola: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precederão no reino dos céus. A alma arrependida, mas que mesmo imperfeita, se entrega ao bem, ao esforço de transformação no bem, depurando-se, aprimorando-se, renovando os sentimentos, ela está avançando mais, está mais próxima do reino do que aquela que, com vasto conhecimento, com uma aparente virtude, mas uma virtude ainda incompleta, fica apenas a censurar os demais sem que opere efetivamente no bem. Então, o ponto-chave central da mensagem dessa parábola é essa. Quando você despertar para o chamado do bem, ao olhar para si, ao ver o que você é, você não verá a perfeição. Não verás uma obra pronta. Mas ainda assim o convite permanece. E essa é a ocasião de iniciar a jornada com Jesus, porque ele teve essa reflexão aqui consigo, né? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. O que eu vou fazer então? Ele começa a chamar aqueles que deviam ao Senhor das terras. E fala assim: quanto que você deve aí? Eu devo 100 medidas de azeite. Coloca aí na conta 50 e paga. O outro lá: quanto que você deve? 100 alqueires de trigo. Coloca 80 aí e paga e está tudo certo. Então parece, né? Você vai lendo a parábola assim, Jesus está colocando esse personagem mesmo na parábola, alguém que faz esses esquemas assim, parece alguém até corrupto, alguém no interesse. Mas não é essa a perspectiva que Jesus quer transmitir. Até poderíamos entrar nesses meandros para entender melhor o que é esse processo aqui feito por ele, mas o enfoque que nós queremos dar é esse. Algum bem ele começa a fazer para aquelas pessoas, ainda que o que vibrasse no seu coração não fosse a intenção mais pura. Ainda pensava ele mais em si mesmo do que propriamente naqueles que ajudava. Mas de alguma maneira ele já começava a fazer o bem, a espargir o bem. E no processo, sabemos, o coração vai se depurando. O sentimento vai se renovando. O bem feito, entre aspas, por obrigação, daqui a pouco será o bem buscado mais espontaneamente. O bem buscado por alegria, a alegria de servir, a alegria do dever cumprido. Esse bem é um bem que vamos descobrindo, mas antes iniciamos um bem que não era assim o mais perfeito dos bens, mas iniciamos. O importante é começar. Reconhecermos, sim, imperfeitos, mas úteis. Como nos dirá Emmanuel, numa belíssima mensagem que encontra-se no livro Rumo Certo, com esse título: Imperfeitos, mas úteis. Também o apóstolo Paulo serve-se de um exemplo em uma de suas epístolas, aliás, em mais de um momento nas suas epístolas. Ele a si se refere como sendo um vaso de barro. E é uma imagem muito propícia para todos nós, especialmente quando iniciamos a jornada com Jesus, o processo do nosso despertamento e da nossa melhoria com o Mestre. Vemo-nos ainda muito frágeis. Um vaso de barro, ele é extremamente frágil. Em caindo, ele se espatifa todo. No entanto, um vaso de barro, quando feito o esforço de purificação, pode ser muito útil. E esse é o espírito da mensagem de Emmanuel: imperfeitos, frágeis, mas úteis. É o que esse personagem vai transmitindo para nós, ajudando-nos a enxergar com outros olhos a nossa própria condição. Para que não mais fiquemos naquela postura: quão inútil sou, daquela postura de menos-valia, que nos afasta do trabalho, que nos impede de servir, e que não é senão uma outra forma de orgulho disfarçada. Já que não podemos ser os melhores entre os melhores, queremos ser os piores entre os piores. Não nos contentamos em ser frágeis, imperfeitos, mas úteis. Queremos buscar sempre as pontas, ou a ponta de cima ou a ponta de baixo. É o que muitas vezes fazemos quando nos dizemos assim inúteis para essa ou para aquela tarefa. Quando chega um convite, dizemos: não, mas imagina só eu. Notícia:
mais do que verdadeira para todos nós. Todos os que começaram neste mundo e todos que serviram bem ao Mestre o fizeram ou iniciaram sendo imperfeitos. Claro que uns mais, outros menos, mas todos começaram para que a obra os aperfeiçoasse. Como Chico mesmo nos diria, se eu fosse esperar melhores condições em mim mesmo para iniciar a tarefa com Jesus, eu nunca teria começado. Então, assim também conosco. Por isso, mais adiante na parábola, Jesus diz assim, né? Depois desse comportamento, digamos, meio estranho do personagem aqui, Jesus diz assim: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, o Senhor louvou o indivíduo por aquele procedimento, dizendo que pelo menos prudente ele havia sido. Porque, de fato, ele reconhecia-se ali tão imperfeito, tão impossibilitado, iria perder ali determinados recursos. Então, pelo menos ele fala, ó, qual que é um caminho mais seguro aí de garantir alguma coisa? Então, ele, pelo menos pela prudência, ele começa a fazer o bem, ele começa a construir laços, ele começa a granjear amigos, a conquistar a gratidão de outros, imperfeito que é, começa a fazer algo de bom, angariando a gratidão, o reconhecimento de outras pessoas, ele vai angariando uma das maiores riquezas que é dada ao Espírito possuir, a riqueza das amizades. Como diz Emmanuel, quem ajunta amigos acumula ou amontou amor. Quem amontou amor acumula poder. Poder real no mundo, gente, é ter com quem contar. É ter com quem contar a toda prova. Quando o momento é duro, é áspero, é difícil. Quando outros não nos compreendem ou quando outros nos voltam as costas, aquele que tem semeado amor ajunta amigos. E em ajuntando amigos, acumula poder ou verdadeira riqueza. Então, o que Jesus está querendo destacar aqui é, mesmo imperfeito, seja prudente. Comece a fazer o bem. Comece a ampliar os laços da sua alma. Porque, sendo imperfeito, você faz um bem para alguém, esse alguém guarda ali algum traço de gratidão. Não somente ele. Os benfeitores desse alguém também terão para contigo gratidão, e assim você vai criando laços, você vai criando uma rede que cedo ou tarde há de retornar a você o bem que fizeste. Ainda que inicialmente não fosse assim com a mais nobre das intenções, mas já é algo que representa uma certa vitória no egoísmo, porque já é algo que representa um sair de si. Tem uma história bonita de Humberto de Campos, não me recordo exatamente agora da obra, mas se chama A História de um Pão. E ele vai relatar o caso do indivíduo que no mundo espiritual estava em condições difíceis, havia tido uma vida de muitos gozos, de muitos excessos, de muitas paixões, e não estava em boas condições do mundo espiritual. Mas, de repente, ele nota que recebe um alívio, algo que suavizava um pouco das suas penas, das suas dores, das suas angústias. Ele até havia ouvido falar sobre a importância da prece, como que a prece dos encarnados ajudavam a outras pessoas, a outros espíritos no mundo espiritual. E ele então pensava consigo, nossa, não há ninguém que ore por mim. Quando de repente ele sente esse alívio, aquela bênção que o alcançava, e então, curioso sobre o que seria, um benfeitor lhe diz, lembra quando lá atrás, ainda que por enfado, você deu um pedaço de pão a alguém, a uma certa pessoa? Pois bem, esse alguém ora por ti até hoje. E foi o primeiro traço de luz que pôde ajudá-lo a se reorientar ali no mundo espiritual. Porque, mesmo sendo imperfeito, algum bem fez e esse bem repercutiu mais adiante em retorno ao seu movimento, ainda que incipiente. Eu vos digo, acrescenta Jesus, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Estamos muito longe ainda da perfeita justiça em nós, em nossa vida. Mas mesmo imperfeitos, mesmo muitas vezes ainda flertando com a injustiça, que não desistamos, que não abramos mão de granjear amigos. Granjear amigos semando o bem,
semeando a simpatia, a gentileza. Porque cedo ou tarde veremos como aquilo há de retornar até nós na forma desse acolhimento, porque ele fala aqui, para que eles os recebam nos tabernáculos eternos. Ao comentar este versículo, Emmanuel diz, o que poderemos entender como esses tabernáculos eternos? Qual o tabernáculo eterno, senão o coração? Aquele que semeia simpatia, semeia gentileza, poderá mais tarde, ao longo de seu caminho, contar com inúmeros tabernáculos eternos, ou seja, com o acolhimento de muitos corações, com a sala amiga de muitos corações, que, em retorno ao bem que foi feito, lhe darão esse abrigo, lhe darão esse suporte, lhe darão um refrigério no momento de tempestade, por exemplo, né? Um pouso amigo no momento de tempestade. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Portanto, a sequência natural da vida. Como chegarmos a ser fiéis no muito, sem aprendermos a ser fiéis no pouco. Como chegarmos à condição dos grandes tarefeiros, que de fato demonstravam, expressavam o bem puro a lhes verter do coração, sem começarmos com esse nosso bem mais ou menos, mas que já traz algo de bem. É o fiel no pouco primeiro, para que depois gradualmente nos capacitemos à fidelidade no muito, ante esses exemplos que nos inspiram e que nos convidam a seguir por essa senda. Então há aqui um espírito de sequência que é fundamental entendamos para que não desanimemos na jornada, especialmente quando, recebendo luz do Evangelho, recebendo a luz do Espiritismo, nesse movimento inicial do despertar, descobrimos coisas a respeito de nós que gostaríamos de esconder ou ignorar. Receber luz no íntimo é iniciar uma guerra em nosso mundo interior. Se outrora o combate principal da vida estava lá fora, combatíamos com outras pessoas, com as circunstâncias, em recebendo a luz do despertar com Cristo, veremos que o combate se transfere para dentro de nós. E é uma luta árdua, é uma luta ingente, pedirá de nós muita paciência, muita perseverança, mas que não desistamos, que reconheçamos que justamente o trabalho, o bem que possamos fazer, é aquilo que há de nos tirar dessa condição, aperfeiçoando-nos dia a dia. Sem isso, sem esse entendimento da sequência das coisas, muito facilmente desanimamos. Vemos essa ou aquela imperfeição, identificamos esse ou aquele outro problema, e aí o desânimo nos toma conta, o desalento, achamos-nos inúteis, achamos-nos pouco produtivos, mas bastaria recordar isso. Se sem o bem, ou se com o bem ainda estamos imperfeitos, imagina sem o bem, em condições ficaremos. Isso me faz recordar uma historinha que acho muito interessante para ilustrar o espírito disso tudo. Ela está no livro Momentos de Ouro, capítulo número 12, chamada A Diferença. Trata-se de um relato ali envolvendo a figura de Bezerra de Menezes. Conta-se que em uma certa reunião mediúnica, os companheiros estavam lá, a reunião já se findava, quando Bezerra de Menezes, por meio do médium, toma a palavra e traz ali algumas considerações e tudo mais, né? O estímulo para aqueles que faziam parte da reunião. Quando, de repente, um dos presentes toma a palavra e diz, olha, e ele demonstrava-se assim, desanimado, né, abatido. Olha, eu não suporto mais tanta máscara nos círculos do espiritismo. Falo contra mim mesmo, porque posso eu, por acaso, me dizer espírita cristão, quando me vejo às voltas assim, com tantas imperfeições? É o egoísmo, é a precipitação, por ora é a maledicência, daqui a pouco me vejo de novo na calúnia, daqui a pouco é a raiva, daqui a pouco é a cólera. Então ele vai citando aquelas imperfeições todas e conclui novamente com a mesma pergunta: por acaso posso eu me dizer espírita cristão? Dr. Bezerra de Menezes então retoma a palavra e diz: olha, eu também me vejo em meio a todas essas qualidades negativas, a todas essas imperfeições, mas sou espírita cristão. E aí o indivíduo então pergunta, mas como assim? Sim, eu ainda vejo, reconheço que essas imperfeições estão todas comigo.
ainda me vejo lutando com elas, mas há uma diferença capital. E aí, Dr. Bezerra de Menezes já até imprime um certo sorriso nas feições do médium e conclui dizendo: a diferença capital é que antes de conhecer o espiritismo ou antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás delas. Mas depois que conheci o espiritismo e tornei espírita cristão, eu faço força para fugir delas. Parece algo simples, mas é uma mudança capital na vida do espírito. Uma mudança efetivamente de 180 graus. Ora, percorríamos a estrada num determinado sentido. De repente, somos impelidos a percorrer a estrada no sentido inverso. Antes, nós nos acompliciávamos voluntariamente com tais imperfeições. Ou éramos escravos delas sem sequer reconhecermos. Agora, nós pelo menos já as vemos. Elas já nos incomodam. Isso é um sinal de que a nossa consciência já não está mais em paz, entre aspas, ou já não permanece mais pacífica diante delas. A nossa consciência já nos cobra, já nos impele a percorrer o sentido inverso, buscando afastar-nos delas. Por isso, conclui Dr. Bezerra de Menezes, essa a diferença capital para todos nós. É o que Jesus quer nos transmitir aqui com essa lição, com essa parábola. O indivíduo antes tinha suas imperfeições? Tinha. Mas elas estavam ali dominando, governando o seu modo de ser. Ele agia como um escravo, um cativo dessas imperfeições. Agora ele já vislumbrava algo mais, a consciência já havia despertado, ele já sentia o chamado do dever. E percebe, eu preciso fazer as coisas de maneira diferente. Já começa a sair um pouco do reino do eu e a olhar para os outros, a fazer algum bem. E isso, gradualmente, na sequência e no tempo, é que haveria de conduzir à liberdade ou à libertação. Ainda que imperfeito começando, aperfeiçoando-se, se libertaria. Por isso, encerrando as nossas considerações, nos lembramos de uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Encontro de Paz, capítulo de número 14, cujo título é Mais com Jesus. E ele vai dizer assim: desarrazoado, ou seja, insensato, exigir de qualquer de nós transformações intempestivas. Então é o personagem lá da parábola. Ele era imperfeito ontem, antes de despertar, antes de ser chamado pela consciência. Amanhã, depois de ser chamado pela consciência, ele não será perfeito. Nem nós. Mas ele é um imperfeito que foge agora da imperfeição. Antes, não. Então, desarrazoado exigir transformações intempestivas. Por mais formosas e edificantes as lições de aperfeiçoamento moral, é forçoso acomodar-nos com o espírito de sequência. Como existe em tudo na natureza, também no reino moral, digamos assim, no universo moral, existe um espírito de sequência. A própria definição de educação, conforme Kardec e os espíritos, não é senão conjunto de hábitos adquiridos. E um hábito é o resultado de algo muito repetido no tempo, até que se consolide como um hábito, um automatismo mental, né, emocional da criatura. Na marcha do tempo, a fim de que nos afaçamos, ou seja, a fim de que nos afeiçoemos a essas lições, adaptando-nos gradativamente aos princípios que nos preceituem. Ser-nos-á, porém, claramente possível melhorar-nos com mais urgência e segurança se adotarmos a prática de permanecer um tanto mais com Jesus cada dia. Então, já que na vida o processo é esse, o processo de despertamento não nos projeta de um salto a uma condição iluminada, já que há um espírito de sequência, qual a regra mais segura para a gente seguir dentro desse espírito de sequência? Diz-nos aqui Emmanuel: adotarmos a prática de permanecer um tanto mais com Jesus a cada dia. Então, a cada dia, um tanto mais com Jesus e um tanto menos conosco. Aquele indivíduo que começava ali a fazer o bem tão imperfeitamente, ele começava naquele dia daquele jeito. No outro dia, o bem está um pouquinho melhor.
Passado uma semana, o bem está um pouquinho mais puro. Passado um ano, passado 10 anos, ao fim de uma encarnação, não há sequer comparação com seus primeiros ensaios no bem. Imaginemos ao longo das encarnações. Assim se dá o progresso dos espíritos. Então, a cada dia, um tanto mais com Jesus, um tracinho a mais de Jesus no nosso agir, no nosso modo de ser, e um tracinho a menos de nós próprios até ontem. O que éramos, o que cultivávamos, o que fazíamos. Por isso, mais adiante, já na conclusão da mensagem, ele vai dizer: pouco a pouco, perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem de modo a caminhar com Ele passo a passo, na edificação de nossa própria paz. Então, Paulo, no dia que ele, diante do Cristo, às portas de Damasco, aceitou segui-lo, no outro dia ele era o mesmo Paulo, com uma ligeira diferença. Agora ele havia mudado o sentido da caminhada. Mas para ele chegar a ser o grande Paulo que admiramos, foram 30 anos de caminhada. Dia a dia, a cada dia mais com Jesus e menos com o Saulo que ele era. Mesma coisa Pedro, mesma coisa Madalena, a mesma coisa Francisco de Assis e quaisquer outros grandes nomes que possamos elencar. Claro, ao longo também das encarnações. Não te atemorizem programas de reajuste, corrigenda, sublimação ou burilamento. Ante as normas que nos indiquem elevação para a vida superior, recebamo-las respeitosamente, afeiçoando-nos a elas e seguindo adiante na base do dever retamente executado e da consciência tranquila. E aí ele conclui: praticando a regra da ascensão espiritual segura e verdadeira. Então, regra segura e verdadeira da ascensão espiritual para todos nós, que já nos vemos como vasos de barro, imperfeitos, mas que queremos ser úteis, mas que queremos ser melhores, que queremos nos aperfeiçoar. Regra espiritual segura, diz Emmanuel, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista pessoais a cada dia que surja e sempre um tanto mais com Jesus. Guardemos, portanto, essa fórmula, porque foi a fórmula aplicada por todos que com Cristo se alçaram à condição de apóstolos, de verdadeiros emissários e mensageiros seus. Começaram todos, ou passaram todos, pela condição em que hoje nos encontramos e chegaram lá, aos altiplanos de onde nos convidam e nos inspiram a percorrer também o caminho que é de todos nós. Deus é justo. E sendo justo, a nenhum espírito deu a perfeição pronta. Deu a virtude já feita. Todos tiveram de labutar. Todos tiveram de aplicar a única e verdadeira, porém segura, regra de ascensão espiritual. A cada dia, um tanto menos com o que éramos e um tanto mais com Jesus. Que Ele nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.